Quero agradecer imensamente a presença de todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui nesse momento, compartilhando dessa alegria de estudar e ler as obras de Humberto de Campos. Ao pessoal da Internauta, ao pessoal que está aqui, é um prazer imenso estarmos juntos novamente com o amor de Deus e com o amor de Jesus e dos mentores da casa. Eu pedi que deixasse a obra, o Evangelho de hoje aberto, mas que vocês, enquanto eu falasse, refletissem sobre ele. Porque a melancolia hoje, que Marilene reportou, foi geral. Quando eu cheguei, eu senti a sua. Foi geral. Eu, no final aqui da explanação, eu vou ler o poema que eu recebi antes de vir para cá. E assim, eu acordei, mas esse poema eu quero ler, compartilhar com vocês, o poema que eu recebi antes de vir para cá. E aí, o Evangelho, ele traz essa questão da melancolia, da prisão, do ser, da vontade que nós temos, da libertação, ou seja, de voltarmos à pátria espiritual e dessa maneira a gente poder compreender aquilo, mas sejamos sinceros, é uma fuga. Esse desejo que nós temos de voltar melancolicamente, como o texto colocou, é uma fuga. E se a gente aprofundar esse desejo, caímos em depressão. E se a gente aprofundar essa depressão, chegaremos ao suicídio. As vias mais cruéis que nós cometemos a nós mesmos. E eu digo isso por causa do texto. Esse texto que a gente estava discutindo com a Fátima, o gênero literário dele, ele entra com uma contação de história, uma reportagem em que ele descreve com maestria as palavras e os acontecimentos. E hoje nós vamos ver a história de Emiliano Jardim, no Natal Diferente. Antes de começar, eu quero deixar essas palavras de Hamed no livro Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. O mau hábito de fixar-nos em pré-julgamento criar-nos-á dores e dificuldades no amanhã. Quando tivermos que arrancar essas raízes de inflexibilidade, por isso entendemos que melhor é ser planta que germina no galho. E a gente vai entender essa frase, melhor ser planta que germina no galho, é que a gente vai começar a perceber por que da nossa melancolia no dia de hoje. Geral, né? Vamos lá, para o texto. E aí, Humberto de Campos começa assim: muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se umas tantas teorias de negação e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O pensamento que ele tinha materialista era tão forte que a turma reforçava isso, ou seja, botava em cima dele mais lenha na fogueira. E ele continuava meio que desesperado dentro da perseguição
espiritual que ele mesmo impôs a si próprio. E esse é um estágio que se começa com a melancolia. Você se autoflagela e aí começa a sentir melancolia. E aí, para o espiritismo, o materialismo caracteriza-se pelo apego a tudo que existe na Terra ou na vida material. Não só o dinheiro e posses, mas também o apego a bens, objetos, ao próprio corpo, trabalho, cargo, posição social, amigos e até familiares. O materialismo é a doutrina que acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais e históricos são esclarecidos pela própria matéria ou pelas condições concretas materiais, também dispensando qualquer forma de participação divina em todo o processo de formação da vida, relacionando com fatores evolutivos casuais, ou seja, o aqui e agora, o nada depois da vida. É tudo aqui. Resolveu aqui, morreu aqui, céu, inferno, vamos embora. E a gente sabe que não é assim, não é mesmo? O casamento... Cadê? Isso mesmo? É. O casamento, realizado entre pompas familiares, em nada melhorava a situação. Porém, Emiliana experimentou a primeira dor da paternidade ao ver o filho arrebatado pela morte. Esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa à guisa do socorro. Mas vamos dar uma olhada nessa questão personalista. O personalismo no meio espírita fica caracterizado na importância exagerada da personalidade de líderes ou representantes ilustres do movimento, os quais costumam se valer, seja da autoridade ou prestígio, para assegurar nas vestes do orgulho e do egoísmo a necessidade do proselitismo para atender a interesses pessoais, seja no campo da vaidade pessoal ou mesmo no campo financeiro, surgindo daí os grandes e luxuosos eventos totalmente descaracterizados das práticas genuinamente espíritas. Ou seja, nós colocamos os nossos egos à frente da causa e buscamos isso como forma de nos colocar à frente e ser desejado por todos, ser inquirido por todos, e não fazer a caridade que a gente tem que fazer enquanto espíritas, médiuns ou simplesmente colaboradores, que essa que acho que seria a frase mais, a palavra mais que mais possamos nos colocar, seria colaboradores. É o que somos. Não somos nem mais e nem menos. Não somos aquilo que colocamos à frente de nossas personas, ou seja, das nossas máscaras, daquilo que a gente percebe no nosso dia a dia. Não, nós somos todos iguais. Aqui dentro temos cargos, temos profissões, porque o ser humano assim pede. Se temos um presidente, se temos uma diretoria, se temos uma ação social, se temos um diretor de doutrina, porque pede. É a lei que nós, homens, criamos para poder organizar o status, mas não que isso promova o orgulho, a vaidade, o sentimento de posse, ao mesmo tempo que nós, dentro de nossas casas, dentro de nossas vidas, dentro daquilo que a gente quer, o famoso ter para ser, né? E não ser para ter, né? Ser feliz para ter alguma coisa. E aí a gente continua.
Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinos de Jesus lhe encheu a alma. De Emiliano Jardim, contando Humberto de Campos. Estava deslumbrado, como não compreendera antes a beleza da fé. O livro que ele recebeu o deixou deslumbrado com a doutrina. E aí, qual doutrina? Doutrina católica, que recebeu das mãos de um padre o livro. E aí fez-se católico sob aplausos gerais, né? Ele era um materialista, ateu provavelmente, e falava misérias, batia em cima, corria em cima de todos os dogmas, e aí se fez católico. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos por ele ser católico. E aí ele passou a ser algo pior. Emiliano, contudo, embora seduzidos pelas verdades luminosas do Mestre, trazia a sua lição através da vida, como lhe acontecera em tempos antigos, postulados negativistas. Ou seja, antes de ser católico, ele perseguia todo mundo. Agora, como católico, passa a perseguir todos os outros. Acreditando servir o ideal divino evangelho, teçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Acusava os protestantes, malsinava os espíritas. Ele passou a ser inquisitor. Ele passou a buscar isso, ou seja, se você não é, vai para o inferno. Não é assim? E aí, ele passou a ser o quê? Uma pessoa fanática. Do francês, fanatisme é um estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema historicamente associado de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se do delírio. Quando a gente começa a entender essas historinhas, o que é a gente buscar esses conceitos que são comuns à raça humana, a gente começa a entender por que o Espiritismo chegou na hora certa. Dado a essa busca pelo consumismo exacerbado que a gente tem do ter, a gente não consegue sair disso. E aí entramos nessa montanha russa que é a melancolia, que é o desespero, que é a depressão, que é a falta do próprio amor. Amar a si próprio. E é isso que está aqui no texto de Humberto, trazendo a história de Emiliano Jardim. Emiliano, contudo, embora seduzidos pelas verdades... é outro, peraí. Vou mudar aqui. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procurava a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo, como divino amigo de cada instante através de seus imperecíveis ensinamentos. Tá aí, uma pessoa inflexível não tem nada a ver com o quão agradável é na vida cotidiana. Em vez disso, inflexibilidade se refere à incapacidade para alterar os traços de personalidade ou estilos de enfrentamento para se adaptar às novas situações, o que torna difícil, se não impossível, para funcionar socialmente. Às vezes a gente pode colocar isso aqui, às vezes não, geralmente
A questão do ignorante. Aquele que não sabe, é mais fácil dizer não, que não vale, que não vai dar certo, que não é para ser, porque ele não conhece. E aí ele se torna uma pessoa inflexível. Travou. E aí não passa disso. É não e acabou. E não deixa, é ideia nova, eu não vou mudar isso aqui. Não tem jeito. E aí no futuro é que começa. Mas Emeliano, falando das personas, né, que é aquilo que eu falei ainda há pouco, é criar representações confiáveis e realistas de seus principais segmentos de público para referência. Essas representações devem ser baseadas em pesquisas qualitativas e quantitativas de usuários e análises da web. Lembre-se, suas personas são tão boas quanto as pesquisas dela. Ou seja, nós criamos a personalidade que agrada aos outros. E aí a gente cria em qualquer lugar, não importa onde, se em casa, eu venho para cá, sou longinho, mas lá fora eu pinto e bordo. Não é assim? Eu chego no trabalho, aceito tudo, mas chego, já estou reclamando do chefe. Ou eu quero tomar o lugar do chefe. Na frente dele eu sou bacana, nas costas dele eu estou mandando bala, tirando ele de cena, para poder ocupar os cargos dele. E aí são as personas que a gente cria. A gente vivemos com um pouco de teatro, né? A gente vive um personagem que dá na hora, né? E não muda. E aí continua. Tornou-se implacável, anticlerical, violento e rude. Esquecera, ele foi ainda no protestantismo, ele ficou mais ainda, mais inquisitor do que antes. Esquecera todos os bens da Igreja Católica lhe proporcionara, para recordar apenas suas deficiências, visíveis na imperfeição da criatura, dele próprio. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregava o coração a Cristo. Veja a observação, ele vestia uma persona, botava o crente, pegava, né? E aí partia para a briga, para a luta, né? Para ser um inquisitor das outras religiões, que, como ele fez enquanto era, digamos assim, materialista, ateu, foi para a Igreja Católica, perseguiu a todo mundo, não satisfeito foi para o protestantismo e continuou perseguindo as outras pessoas, tornando a vida essa máscara que ele assumia nesse novo palco da vida. Depois de longa luta, continua Humberto, Emeliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Olha para onde ele foi. Depois de, foi materialista, católico, protestante, agora ele é espírita. Olha só. Emeliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Ou seja, ele buscava, como a doutrina fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e que Jesus está no outro próximo, ele começou a buscar Jesus no outro, no próximo. E aí foi aí onde começa. Sua atividade geral transtorna-se, enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos. Pronto, ele passou a ser o inquisitor espírita. E aí foi atrás de todo mundo de novo. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. Então, ele vai entrando. Mas, bondade dos espíritos espirituais,
que se comunicam nas reuniões, ele a toma por elogio às suas atitudes. A benevolência da espiritualidade ante as ações do Emiliano o tornavam, a espiritualidade queria dar uma amenizada, né, na história dele, mas ele tomava isso como algo poderoso, que ele estava fazendo algo sensacional para a espiritualidade. E ele continua. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar antigos débitos. Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate das velhas dívidas. Ao passo que ele entrou, começou a conhecer, cara, chegou a espiritualidade, chegou a hora, e aí, vamos entrar? Vamos conhecer mais um pouco? E ele foi buscar os resgates dele. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam inesperadamente. Quanto mais é como se estivesse numa duna de areia. Quanto mais você tira areia, mais areia vem. Você não vai conseguir vencer a duna. E aí você busca isso aí. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos. Por que a ironia dos ingratos? Porque ele começou a perseguir todo mundo também. E aí começou, cadê o teu Deus? Cadê você? O que você está fazendo? O que adiantou tudo isso? Né? Assim, é a ironia dos ingratos. Visitaram-lhe a casa honesta. A princípio resignado e forte, acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médios cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução de seus casos pessoais. Ele perseguia os médios porque queria resolver o problema dele, financeiro, o problema das moléstias, ou seja, queriam arrumar a duna junto com ele. E aí, segundo o resultado de pesquisas, ele surtou. Nesse caso, ele surtou. Aí, em pesquisa, surto psicótico é um episódio em que a pessoa perde o contato com a realidade e tem percepções e ideias anormais. Normalmente, a pessoa com surto psicótico não percebe que está apresentando um surto, mesmo quando claramente não existem explicações para os sintomas. Não existem explicações para os sintomas. Deu para entender? Isso aqui é o lado psicológico, é o lado do homem respondendo, tá? Além disso, durante o surto, o comportamento geralmente é imprevisível e, nos casos mais graves, pode colocar a vida da pessoa ou daquelas ao seu redor em risco. Tamanho é o desespero da coisa, é o surto psicótico. Aí ele começa, sentia-se perseguido por maus espíritos. Sentiu a ideia do que ele tinha antes? E na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha genitora partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais, durante 3 anos, seguia o mesmo caminho. E ele se viu assim. Em seguida, os 2 filhos que criara com tanto excesso de carinho se voltaram contra o coração paternal, com injustas acusações.
ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, experimentou o desânimo invencível. Esse texto eu acho que foi para todos nós hoje. A questão do desânimo, a gente começar a buscar essa coisa. Esse texto foi fantástico. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias. E aí ele saiu, se isolou. Nas tertúlias da inteligência, comumente era encontrado como vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Ele viu que tudo que ele fez, tudo que ele tentou fazer, ele não conseguiu o que ele queria. O que ele queria. Esse é o detalhe. O que ele queria. E que ainda quer, nesse ponto. Ainda nesse ponto é o que ele quer ainda. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída ao coração, Emiliano chorou mais do que costume e resolveu pôr a termo à existência. À noite, encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, pensou naquele Jesus, que restituíra a vista aos cegos, que curava os leprosos, que amava os pobres e os desvalidos. Veja que a situação dele, ele começou a perceber que ele ia chegar ao ápice de uma história, mas ainda assim, se a gente pensar, ele foi intuído a voltar para esse pensamento, para ele pensar. Pensa, cara, pensa direito, vai com calma, entra nesse movimento. E aí foi quando ele pensou nisso tudo, porque ele passou pelo materialismo, igreja católica, foi protestante, espírita aí, mas era ele. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar das próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito do seu espírito. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me tua dor, reconcilia a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Vinde a mim os aflitos, pois eu os consolarei. Essa é a frase. Receberás o Consolador. Recebemos o Consolador. E ainda assim, sentimos melancolia. Sentimos o desprezo de nós mesmos. Raramente meus discípulos continuam o amável voz, amigo. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Tenho um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse tempo divino de detritos ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho
e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram. Começa a gritar atrás do muro. Quem está do outro lado para entender o que você quer é difícil. Se enclausura. Ao invés de como nós temos, como na Semana Espírita, né, que tem o tema reencarnação e vida, eu convido todos para participarem da Semana Espírita de Feira de Santana, que vai acontecer entre os dias 16 e 24. 22. Não, 24, está no cartaz. Pode olhar o cartaz, tá? É 22? Mas eu vi no cartaz está 24. Pode olhar que está 24. Vai. Tá certo? Então, 24. 24. Então, e aí? Emiliano, depois dessas palavras tão bem-vindas desse amigo, Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente uma voz idêntica à do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como aragem celestial. Aragem. Lembra da historinha da planta que vai no galho? Aragem. Essa história da aragem é que para a planta poder nascer, ela tem que rasgar a terra para poder subir, entrar, rasgar e poder alcançar o sol e assim se transformar numa frondosa árvore e dessa árvore ter frutos e ter genética, ou seja, crescer dentro da floresta. Da mesma forma, nós, seres humanos, para poder viver um mundo, nós rasgamos a nossa pele. Nós abrimos o espaço para poder dar o primeiro choro. E assim dizer, estou no mundo da escravidão e vim para me libertar. Essa visão é fantástica quando você fala da aragem celestial. Essa mensagem de Humberto de Campos, para começar a entender por que o sofrimento é, como a doutrina espírita nos fala, dor, divina dor. A cura vem por ela. E aí o Emiliano volta ao esforço diário, continua o amigo dizendo a ele, volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando os meus amigos se dilaceram pela vitória da minha causa? Olha a pergunta dele. Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. E não é o nosso trabalho? Acalmar os corações aflitos, abraçar aqueles que buscam essa mudança de atitude. E tão forte é ainda que é a famosa reforma íntima. Veja que o texto está recheado de ensinos, digamos assim, de conceitos do Espiritismo o tempo todo. Não é só uma história de Emiliano que Humberto de Campos nos traz, mas sim o recheio, o sabor que a gente pode ter, a cereja do bolo, digamos assim, que é aquilo que a gente busca de menor valor, que aquilo que está de menor valor é aquilo que nos enche a vida. E é por isso que cada um
encarnado e desencarnado, está aqui agora, com o mesmo sentimento que a Marilene falou, de melancolia. É por isso, continua, amigo, que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados, que já tenham compreendido a grandeza do espírito do serviço. Isso porque Emiliano passou por todo lugar, né? Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Ou seja, vamos esquecer nossos brinquedos. Não é para brincar, nós crescemos, precisamos crescer. E temos que esquecer os momentos de criança. Abandonar a criança e entender que nós não somos crianças. Tenta imaginar, se o Cristo já estava aqui na Terra há 4,5 bilhões de anos, imagina a idade dele. Pensa o que nós somos também. E aí, e ele diz, e ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Volta ao teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir minha voz, desde que me procures no coração. Veja que Emiliano não buscava no coração, ele buscava no outro. Ele achava que a felicidade dele estava no outro, mas estava dentro dele. E ele não via. Jesus, ou o Espírito bondoso, disse isso a ele. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e reconhecimento. Em breves instantes experimentava radical transformação. À sua frente via a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como um mundo em que um Cristo houvera nascido. Por isso o texto tem um tema, o Natal diferente. Ou seja, o Cristo nasceu no coração de Emiliano Jardim. Por isso o Natal diferente. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para ofertar a Jesus. Ou seja, ele não tinha, ele achava que tinha que dar um presente para Jesus, mas não tinha, só tinha miséria. E que seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas na manjedoura singela. Ele se sentia um animal, ou seja, uma pessoa sem nenhum pensamento do bem, sem conhecimento algum, ao lado de Jesus, quando ele nasceu na singela manjedoura. Deslumbrado, como sempre, né? Porque ele deslumbrava geral, ele abriu geral. Endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros, dessa vez mudado. É diferente o pensamento dele, mesmo deslumbrado, é diferente a forma do pensar dele agora. Lembrei de André Luiz. André Luiz também passou por essa. Do pretérito, companheiros do pretérito, e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho, na tarefa que o Senhor lhe designava. Nada mudou, ele é que precisava mudar. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínio, compreendia e chorava de júbilo. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retornou o caminho da cidade barulhenta. Veja que ele olhou para o mar, que é onde seria, digamos, o sepulcro dele, do desespero dele, ele olhou diferente para o mar e para o céu, após as palavras do irmão que veio
acudi-lo em momentos de, olha, a gente está aqui. Protetor, estava o tempo inteiro, mas era preciso que Ele desse essa ligação. E que protetor, né? E aí ele voltou para a cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrava o Mestre. Emiliano Jardim regressou, renovado ao labor do Evangelho, depois do Natal diferente. Então nós temos assim, algo que nos engrandece diante da nossa pequenez e da nossa melancolia. E aí, eu vou fazer uma pequena pausa, vou sair um pouco do eixo e vou ler para vocês o poema que eu recebi antes de vir para cá. Momentos antes de entrar no carro, eu recebi o poema. Começa assim. Enquanto eu desejava a morte, para uma fuga dos meus desesperos, a grandeza de seus ensinos são capazes de me deixar forte para então reparar os erros mais primitivos dos seres humanos. Ao saber da doce passagem, vêm as amarguras do passado atormentando aqueles que feriram, que eu feri por pura mesquinhagem. Não é revolta que sinto aqui parado, mas sim para que haja uma reflexão. A morte não é o fim, nem o sair ileso dos tormentos causados na matéria. A vida corporal implora por ações que promovam o bem aos indefesos, que o façam mudar suas histórias, que alimentem os seus corações. Agora sei que já morri. Quero reparar minhas faltas, ajudando aqueles que na fé buscam o objetivo comum no porvir, para que não passem por altas indefinições no caminho da Santa Sé. E ele assina: um amigo, querido amigo. Eu conheci. É o segundo poema dele. O primeiro eu coloquei domingo passado no canal. Meu amigo Tio. Então, assim, é importante que a gente comece a entender, porque ele diz assim: agora eu já morri, agora sei que morri. Ou seja, agora sei que eu me entreguei, que eu estou esquecido, que eu tenho que viver. A mesma coisa o Emiliano. É essa mensagem que todo mundo sentiu hoje. Cada um de nós aqui recebemos essa mensagem hoje de manhã. E espero que no decorrer do dia, onde nós vamos preparar a sopa para atender os nossos queridos amigos, e temos ainda a dispensa solidária para ajudar aqueles que, por mérito, estão aqui por mérito, porque vieram buscar aquilo que a gente pode dar, aquilo que nos foi colocado, que foi conquistado por méritos, vão receber o alimento material para o dia de hoje. Agradeço a espiritualidade maior, agradeço a grandeza desta casa de ter me recebido, e agradeço imensamente ao mentor que está aqui ao meu lado, porque eu sei que foi bravo. Agradeço imensamente, muita paz e muita luz. Agradeço aos internautas e
semana que vem nós vamos ter o drama de André. Quem vai trazer essa palestra é Rita Vaz, com a coordenação da Leda de Almeida. Bacana, então? Quero agradecer imensamente. Forte abraço, paz e luz. Semana Espírita, Feira de Santana, eu vou.